Olá, estudante do Guia da Monografia! Vamos fazer a análise e interpretação dos seus dados. E você está numa série Como fazer os resultados do TCC, resultados de discussão do TCC passo a passo. Se você não viu os vídeos anteriores, eu falei de teste de hipótese, eu falei de tipo de resultado, eu falei como a pesquisa vai ser, cálculo amostral, eu falei basicamente muita coisa que vai te dar base para você entender o que eu vou falar até mesmo hoje, tá? Então, como a interpretação, a análise de interpretação tem etapas e podem ser muitas etapas, esse vídeo pode ficar muito grande, talvez eu corte ele. Vou falar 3 etapas agora, falo mais 3 e 3, para não ficar complicada a explicação. É interessante você ter explicações parte a parte, para não ficar muita coisa em um vídeo que você não consiga absorver nada. E a palavra desse vídeo é o quê? É análise e interpretação. Deixa nos comentários. Todo mundo que assistir esse vídeo comentar a palavra-chave que eu estou falando, esse vídeo vai permanecer no YouTube. Se essa aula for produtiva para você, te ajudar de alguma forma, mostra para mim que você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Vamos à aula? Eu vou vir aqui, análise e interpretação. Olha o ramo, tem muito ramo. Eu vou falar desses 3. Estabelecimento de categorias. Então, quando você vai fazer a análise, você vai ter que agrupar isso daí, vai criar categoria. Para criar categoria, você precisa de uma coisa chamada abstrair atributos de objetos, que é basicamente usar uma técnica chamada abstração. E a abstração é o quê? Imagina um extrator de grampo. Tem um monte de folha lá e você vai pegar o extrator e vai arrancar o grampo. Extração é isso. A abstração é você tirar o que importa. Na extração, você tira o que não importa. Na abstração, você tira o que importa. Então, eu sei muito sobre isso porque eu usei muito na minha vida. Exatamente. Eu sou analista de sistemas, atuei muito na análise de sistema e eu sempre tinha que fazer abstração quando eu ia analisar um sistema, uma plataforma. Então, se eu olhasse para uma lanchonete, eu tinha que tirar daquela lanchonete apenas o que era essencial para a construção do sistema. Praticamente qualquer profissional de engenharia que vai produzir alguma coisa, ele faz uma abstração. Talvez ele não estude isso, mas ele tem que fazer, que é abstrair dali o que é necessário. E as coisas mais importantes para você abstrair são objetos, classes e atributos. O que é objeto, classe e atributo? Objeto é qualquer coisa que você pode perceber na sua frente, seja ela virtual ou real. O que são classes? Classes são os conjuntos desses objetos. E o que são atributos? Esse que vem a ser talvez o mais importante para você na sua pesquisa. O atributo, ele nada mais é do que uma parte, né? Uma informação de um objeto. Então você tem que entender o seguinte: se você olhar aqui o cabelo, Douglas tem cabelo o que? Não sei, preto, o que é isso aí? Louro, não sei. Preto, vamos supor, olhos, vou falar olhos. Douglas tem olhos pretos. Isso para você é uma qualidade ou um defeito? Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, é subjetivo, certo? Então você nunca pode olhar pelo que Douglas tem, mas sim o que é comum para todos os objetos. Eu sou um objeto pessoa. Pessoa também é um objeto, porque eu posso ser percebido na frente de alguém. Eu pertenço à classe pessoas. Pessoas pertencem à classe ser humano. Ser humano pertence à classe ser vivo. E aí vai, nunca acaba, né? Vai indo. Quer dizer, acaba assim. Então, eu sou um objeto pessoa. Se você me vir como um objeto, vai saber que eu sou um objeto pessoa. E todos os objetos têm olhos pretos? Todos os objetos pessoas têm olhos pretos? Não. Porque isso não é um atributo, isso é uma qualidade ou defeito. Isso aí é um valor de um atributo. E o atributo vai vir a ser uma variável dentro da sua pesquisa, tá? Então, normalmente. Então, por exemplo, o que todas as pessoas têm são quantidade de olhos, quantidade de braços. Imagina um jogo onde você vai clicar no objeto e vai poder escolher características. Vamos botar características, né? Mas não seria características, seria atributos. Atributos, que é o quê? Ele tem qual o nível de força, não a força, o nível é de 1 a 10. Todo mundo tem força, mas as pessoas elas têm níveis de força. Encontrar esses atributos
é um pouco complexo e isso que dificulta um pouco da pesquisa. Mas eu vou te dar uma dica que pode ser fantástica para você. Eu queria que você imaginasse sempre o documento daquele objeto. E lá você vai encontrar os atributos. Por exemplo, como ver os atributos de uma pessoa? Mais difícil, não é? Mas pega o documento dela, que vai estar lá. Nome é um atributo de todo objeto pessoa. Todo objeto pessoa tem um nome. Tem lá pai, mãe. Todo objeto pessoa tem um pai, tem uma mãe. Todo objeto pessoa tem um número de documento. Todo objeto pessoa tem uma data de nascimento. Todo objeto pessoa tem uma data de falecimento. Então, isso são características, atributos. Então, se você pensar numa melancia, você pensa que ela tivesse um documento para você identificar todas as melancias. Você vai olhar, ei, você, melancia, você não pode passar aqui não. Agora deixa eu ver aqui. Cor, verde. Nível de doce. 5. Madura, sim ou não? Certo? Então você vai conseguindo ver agora, tá vendo? Quando você olha como se você estivesse vendo um documento daquele objeto, você consegue encontrar. Professor, como eu posso transportar isso para a vida real da minha pesquisa? É justamente quando você vai fazer uma pesquisa de estudantes. Você tem que encontrar os atributos dos estudantes. Como se você tivesse uma ficha do estudante. Você vai encontrar lá, qual é o curso que ele cursa? Qual é o período que ele está? Qual a data que ele se matriculou? Qual o nome do professor daquela negócio? Então, assim, tem alguns a cidade que ele mora. E em alguns casos, você vai conseguir ver muitos mais atributos. E os atributos podem vir a ser uma variável da sua. Existe variável e categoria. A variável é a coluna da tabela. E a categoria são as linhas. Eu vou explicar isso mais para frente. Então, de certa forma, você vai entender basicamente isso daí fazendo esse teste aí. Caramba, já passou 7 minutos. Eu achei que ia explicar isso mais rápido. Então, vamos aqui para a codificação. O que é a codificação, pessoal? Codificação é simples. Você vai simplesmente, para que você não fique falando toda hora. Qual o CPF da pessoa? CPF é uma codificação, tá? Porque ela é a sigla de alguma coisa. Mas se você tivesse falar CNH é uma codificação, Carteira Nacional de Habilitação. Para você não ter que falar toda hora Carteira Nacional de Habilitação no seu TCC, colocar um código lá, CNH. Então, para cada valor do atributo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um atributo, seja bom ou não, eu tenho um atributo chamado sexo, né? Então, eu vou ter masculino e feminino. O masculino e feminino é onde eu vou colocar a codificação. Vou explicar aqui para você na tela em um questionário. Na tela podemos ver esse questionário. Então, por exemplo, aqui, isso daqui é uma variável, né? Pode ser considerada uma variável ou uma categoria, dependendo de quando você for fazer a sua tabela. E aqui na frente, aqui você vai codificar o valor do atributo. Então, eu poderia colocar aqui o número 1. Esse daqui é o número 2. Aqui tem outro valor. Aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. E aí vai, você vai colocando tudo aí para codificar. Para quando você for tratar a tabela, você vai colocar, em vez de você colocar masculino, você vai colocar 1. Pronto, é simples, tá? Então, você pode também fazer de uma forma mais criativa. Por exemplo, você tem um questionário 1, pergunta 1. Ficaria mais interessante, questionário 1, pergunta 2, certo? De forma que fica mais fácil de você entender. Ou se você quiser colocar alguma coisa em termos de S1, S2, né? Sexo, não importa. Você pode colocar FE3. Então, você tem uma tabela para você colocar. Você vai fazer uma tabela de contagem. E nessa tabela de contagem vai ter todos os códigos. E para cada questionário você vai ter uma tabelinha dessa. E aí você vai marcando o que o cara selecionou. Para depois você fazer um negócio chamado teste de significância. Que eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Aí, vamos para a tabulação. O que é tabular? Classificar os dados. Então você vai colocar todos esses dados em tabela.
E para fazer isso, você vai ter que fazer provavelmente fazer um teste de significância. Mas colocar em tabela como? Você vai colocar tanto no teste quanto agrupar por coluna e escolher a forma de fazer. Quando eu for pegar um exemplo para fazer no prático, eu vou explicar isso melhor. Aqui tudo que você tem que entender é que você vai ter que colocar numa tabela para você poder estudar. E aí você pode ser que você tenha que fazer um teste de significância se você tiver que provar alguma coisa, generalizar alguma coisa da população através da amostra, que eu expliquei na aula anterior, certo? Se você não viu, dá uma olhada aqui no card e eu sempre deixo informações atualizadas na descrição do vídeo. E aí você vai fazer um teste de significância. Professor, você vai ensinar a fazer um teste de significância? Eba! Não vou ensinar a fazer um teste de significância. Por quê? Porque cai naquela discussão anterior. Isso, você sabe fazer, professor? Sim, eu sei fazer. Não é tão complexo. Mas existem coisas que isso é uma técnica estatística. É mais interessante você chegar, pagar um profissional para que faça isso para você, até para ficar certo, tá? Porque senão você tem conceitos que você tem que aprender. Hipótese nula, hipótese alternativa H0, HA, H1, né? Você fazer o gráfico e saber qual lado que é o R, enfim, você tem que fazer os cálculos. Não é complexo não, mas você tem que entender muito conceito e não é o intuito da aula. Eu não estou ensinando aqui estatística, tá, gente? Me desculpe, eu sei que muita gente pode ficar decepcionado, só que eu não estou aqui para explicar estatística. Eu vou deixar uma aula aqui abaixo que tem um professor que explica como fazer passo a passo um teste de significância. E aí você pode fazer um teste de significância. Vou procurar no YouTube. Você pode muito bem fazer isso. Se eu tiver um tempinho, eu vou pegar e eu vou deixar um link aqui para você. Mas você vai encontrar isso fácil na internet. Então você procura teste de significância ou teste de hipótese. Nenhum desses dois você vai encontrar como fazer esse cálculo. Aconselho que você faça. Se você quiser mesmo, dá para fazer. A verdade é essa, porque não é tão complicado. Mas é interessante que você contrate alguém de estatística para fazer, tá bom? Pessoal, agora na próxima aula eu vou falar de análise estatística dos dados. Vou falar um pouco sobre aquelas tabelas, né? A análise univariada. Vou explicar um pouco como funciona a tabela. Vou mostrar para vocês uma coisinha mais rápida. Mas vai vir na próxima aula. Então deixa nos comentários aí o análise e interpretação e te vejo na próxima aula. Comenta, curte e compartilha. Essa é a onda do momento. Te vejo nas próximas aulas. Até lá e bons estudos!